Bem, pessoal, as complicações pós-Covid ainda são muito frequentes no Brasil e pouca gente sabe que elas podem estar acontecendo e que precisam de tratamento. Vou explicar um pouquinho para vocês o que acontece. A gente viveu o boom da pandemia do Covid e, graças a Deus, a gente está vivendo um cenário de paz e tranquilidade. Caiu o número de casos de Covid, não dá para ficar 100% tranquilo, mas assim, as internações por Covid caíram, as mortes por Covid caíram, ainda continua sendo a infecção respiratória que mais mata, apesar de ser mais frequente gripe, vírus social respiratório continua, mas ainda tem milhares de pessoas, né, milhões de pessoas no mundo com sintomas pós-Covid. Esses sintomas podem durar 1 a 2 anos, né? E tem pacientes que têm eventos mais prolongados, geralmente ocasionando o quê? Fadiga, que é o cansaço, falta de ar, dificuldades muitas vezes respiratórias, né? Cansaços, dificuldade de fazer atividades que antes elas faziam muito bem, né? Problemas relacionados à depressão, transtorno de ansiedade, né? E essa é uma doença, são as síndromes pós-Covid, são doenças que têm diagnóstico, têm tratamento e pouca gente faz esse acompanhamento. Eu sei que muitos aqui do canal são acompanhados no SUS e eu sei a dificuldade disso, de ter esse acompanhamento. Não se criou nenhum ambulatório, nenhuma orientação, pelo menos um SUS bem específica para tratar essas doenças, até pela dificuldade de ser uma coisa nova. Mas caso está acontecendo em você pós-sintoma de Covid, procura ajuda, converse com seu médico. Hoje a gente sabe que muitos antidepressivos ajudam a tratar isso, muita parte da reabilitação com a fisioterapia, a avaliação cardiológica, né, problemas cardíacos, né, até coronarianos secundários ou causados pelo Covid acontece, muita isquemia, AVC causados por Covid que não foram diagnosticados. Eu canso de ter pessoas e pacientes que são encaminhados por neuro, quando você vai ver, eles tiveram Covid e teve uma isquemia e muitas vezes na fase aguda não foi diagnosticado, porque ele ficou grave, ficou com problema pulmonar e acharam que tudo era relacionado a isso quando ele tinha uma sequela neurológica, tá bom? Procure ajuda. Se você teve Covid e está com esses sintomas, procure ajuda, procure um clínico geral, procure um médico que vai te avaliar. Se for sintoma neurológico, neuro, se for problema pulmonar, cardíaco, taquicardia, procure o cardio, mas não deixe isso para lá, tá bom? É muito importante esse acompanhamento. Abraço.